Pessoal, boa tarde. Pessoal que está em casa, pessoal aqui presente. Dando sequência ao nosso estudo, estamos chegando praticamente ao final do nosso estudo do livro Céu e Inferno. Então, expiações terrestres, o capítulo 8, que nós vamos ver hoje em duas vezes, porque eu acho interessante, porque são exemplos muito bons. Então nós vamos ver, hoje eu coloquei como número 1, nós vamos ver uns exemplos. E a semana que vem nós vamos ver outros exemplos também, e o restante, como de costume, quem tem o livro, quem não tem, pode consultar o Kardecpédia na internet, colocar lá, tem todas as obras de Kardec, só colocar no Google Kardecpédia, clicar, chega lá o livro Céu e Inferno, vai clicar lá, vai abrir, não precisa nem comprar o livro, segue tranquilamente aqui. Então, para a gente ter noção. E lembrando também que na primeira quinta-feira de abril, vamos iniciar o estudo do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Muito interessante para nós, principalmente, que já fizemos o estudo da Gênese aqui, então vai ser ampliar bem o nosso campo, né, de conhecimento espírita, vale a pena. Então, essa palavra expiação, nós escutamos desde que adentramos ali o centro a primeira vez, conhecendo provas e expiações, sempre tem. O que são isso? Então, só para quem está nos assistindo agora, que não é espírita, que nunca tem noção, a evolução dos mundos começa pelos reinos mineral, reino vegetal, reino animal, e depois adentramos o reino hominal, quando nós recebemos a razão, né, o pensamento contínuo, a inteligência, a capacidade de escolha, e começamos a nossa evolução. Então, somos praticamente crus, ainda no início, regidos basicamente, quase que totalmente pelos instintos, né? Instinto de sobrevivência, matar para sobreviver, e fomos isso. E como já aprendemos que temos a capacidade de escolher, todas as escolhas que fazemos, desde o início da nossa primeira encarnação, podemos dizer, nós vamos agregando valores dentro da nossa inconsciência, que é o nosso espírito, e que são, então, expiações. Expiações, podemos dizer, que é uma cobrança, entre aspas, de escolhas mal feitas que fizemos na nossa vida, em que lesamos, de alguma forma, as leis divinas. Pode ser um autolesionamento contra o próximo, nós fizemos isso. E tudo que fazemos fica registrado dentro da nossa consciência, dentro do nosso espírito. E para que possamos evoluir, como aprendemos nesse estudo aqui, do Céu e Inferno, que não existe nem céu, nem inferno, tanto que o livro tem como subtítulo a Justiça Divina, que eu acho que deve ser até o ideal, né? A Justiça Divina. Mas tudo bem, como a ideia do céu e inferno foi colocada pela Igreja, penas eternas, descanso eterno, as coisas, então, foi necessário isso para chamar um chamamento. Então, os mundos começam, então, quando começamos, mundo primitivo, quando ainda somos bárbaros, ainda, começando a nossa caminhada. Do mundo primitivo, que não sabemos quantos anos terrestres passaram, não sabemos quanto, adentramos, então, teve uma transição planetária na época para o mundo de provas e expiações, que nós estamos. Aí que já temos, o que é o mundo de provas e expiações? É quando nós vamos ter já a capacidade de conhecermos realmente o mal e o bem. E, ao mesmo tempo, saber que o mal ainda impera. A maldade está mais entranhada dentro de nós do que o bem. Então, o que veio? Aí que entra a beleza divina, que não deixa ninguém ao léu. Então, foram feitos todos os desmandos. Jesus chegou, deixou uma mensagem maravilhosa, que as pessoas, vendo que aquilo ali dava poder temporal para as pessoas,
o Estado veio, tomou conta e deu no que deu. Colocaram rituais, colocaram tudo que pode ter, né? Tiraram praticamente a essência do ensino do Cristo. E essas trevas que passamos aí, que já poderíamos estar muito mais adiantados, tudo bem. Por que Deus não interviu na época? Vocês têm que evoluir. Porque Ele não interfere no livre-arbítrio das pessoas. Por isso que nos dá oportunidades para que nós possamos aprender. E a expiação normalmente é um aprendizado pela dor. Então, o que é? Nós lesamos alguma coisa que está dentro de nós. Ou seja, gosto muito da palavra de uma balança, de 2 pratos, aquela antiga, que você tem que equilibrar. Então, o universo tem que ser, com as nossas ações, tem que manter equilibrada. Quando nós fazemos algo em desacordo com as leis divinas, fica grafado que nós temos um débito que temos que acertar. Em algum momento, não somos condenados eternamente. Não vamos ficar sofrendo no inferno, como aprendemos aqui, eternamente. Não. Então, aí que veio no final do século XIX, já para adentrar o século XX, chega a doutrina espírita. No momento exato, correto, que nós estávamos preparados para receber. Então começou como? Com o fenômeno, as mesas girantes que batiam, as irmãs Fox nos Estados Unidos, que nós já aprendemos aqui, e respondia tal, fomos conhecendo, chamou a atenção de tudo, inclusive de Kardec, Leon Hippolyte, que era um pedagogo, um cientista famoso, um filósofo, na acepção da palavra. Ele falou, a mesa não tem cérebro, não tem nada, como que ela pula? Como que ela responde? E foi estudando devagarzinho, comprovando pelo o bom senso, a razão e a lógica desde o início da codificação e trouxe para nós. Então hoje nós temos a certeza que nosso mundo de expiação é um mundo de provas e expiações, mas que não vai ficar eternamente como provas e expiações. Ele vai evoluir também para um mundo, o próximo estágio será um mundo de regeneração. É um mundo perfeito? Não. Não é regenerado, é em regeneração. É onde começa-se o trabalho e onde o bem vai sobrepujar o mal. Vai existir o mal, mas o bem está indo. Então, uma grande parte da humanidade, estamos aqui, foram dadas todas as chances para virmos, expiarmos. O que é expiação? Expiação não é para você aprender com o sofrimento e quitar. Nós temos que quitar, ou seja, ressarcir aquilo que erramos. E foram dadas, as portas dos umbrais foram abertas no final dos anos 50, começo dos anos 50. Começo dos anos 50, final da década da guerra, que terminou a guerra. E abriram-se todos os umbrais para todos aqueles espíritos duros, desde o início, tivessem uma oportunidade. Foi dada essa oportunidade para que nós viéssemos, vimos tanta maldade, vimos os Hitlers da vida, os Pol Pot lá do Camboja, Stalin da Rússia, morte, coisas violentíssimas, Mao Tse Tung lá na China, na Revolução Cultural, não sei quantos milhões de pessoas foram assassinadas, veio com esse objetivo. Tudo bem, última oportunidade. Aí a doutrina vem para nós mostrar que está chegando o tempo. Mas foi Kardec que falou do tempo? Não, foi Jesus. Foi Jesus. Jesus que disse o sinal dos tempos, lá em Mateus 24. Ponto 4. Conta para nós lá, sobre o final dos tempos, que ia chegar a época da separação do joio e do trigo. Chegou. Então, a expiação que veio, é porque a doutrina, ou melhor, a doutrina veio nos mostrar, através da compreensão que nós temos que ter, o porquê do sofrimento. Aí nós vamos
Não vamos nos vitimizar, não vamos culpar quem quer que seja por aquela situação que nós estejamos passando. Mas precisamos compreender por que e para que essa situação nós estamos vivenciando agora. Então, essa é a expiação. Então, a expiação, podemos dizer que ela cobre o passado nosso, as nossas dívidas do passado, que estamos corrigindo. Como? Através de um corpo que a gente não gosta às vezes, da aparência, da condição social, financeira, racial, tem tudo isso, tudo. Então essa compreensão que a doutrina nos traz é como se fosse para pacificar nosso coração, nosso íntimo, entender que independente do que somos, de como estamos, isso aqui é o ideal para nós, com todos os pepinos que possam ocorrer, é o ideal. E esses exemplos que nós vamos ver aqui, das expiações, Kardec quer mostrar para a gente como que os espíritos chegam lá, a situação, se a expiação é só na Terra ou se é também no mundo espiritual. E para isso, nós vamos nos valer da questão 998 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos benfazejos: a expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? Responde: ela se cumpre na existência corpórea através das provas, ou seja, daquilo que da missão nossa, que precisamos eliminá-la. E aqui o espírito é submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Resumindo, a maior expiação que nos passa é no mundo espiritual. Por quê? Estamos despidos do corpo. Chega do momento do arrependimento, que chega aqui, que fala do arrependimento, que é a necessidade do arrependimento é fundamental. Leiam depois, se puderem, esse capítulo do Livro dos Espíritos, Expiação e Arrependimento, que começa na questão 990, para quem tem o livro. Então, aí vem a dor, o sofrimento lá no mundo espiritual. Muitos, como nós vimos aqui, a luz ofuscava, é um sofrimento que nós vimos semana passada. Outros nas trevas, sendo escravizados por espíritos malfazejos, outros obsediando. Tudo isso aí é um sofrimento terrível, até que chega o momento desse espírito sofrer tudo, quer dizer, há uma expiação que pode durar quanto? Tem casos de expiações do mundo espiritual que duram 400, 500 anos. Aqueles ódios que ficam guardados, o espírito endurece tanto que ele se esconde em grotões, não quer reencarnar, e só quando, depois desse sofrimento, que ele acorda, se arrepende, pede ajuda, começa a sua batalha na Terra. Ele tem que conviver com todos aqueles desafetos e afetos de outras existências para acertar. Então, aqui que tem exemplos maravilhosos aqui, bons, de sofrimento, que os Espíritos vêm contar para nós. Então, nesse capítulo aqui, por exemplo, vou resumir para vocês, nós vamos estudar hoje, é o de Marcel, o menino do número 4. Mas vou dar alguns exemplos de outros que vocês vão ler aí, não todos, para vocês verem. Então, Marcel é um menino em reencarnação passada, foi belo, rico, adulado, renegou a Deus, prejudicou o seu semelhante, mas expiou cruelmente, primeiro no mundo espiritual, depois no mundo terrestre. Vamos ver isso aqui. Depois nós temos o segundo caso, que foi de Issimel Sligol, que também foi um rei numa encarnação passada, que espezinhava os pobres. Durante 30 anos mendigou com uma salva nas mãos. Por toda a cidade era bem conhecida aquela voz que dizia: lembrai-vos dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Depois temos a Juliana Maria, a mendiga, né? Nós vamos dizer Max, o mendigo, porque ele vai contar. Gente, vale a pena a gente ler. É uma delícia essa leitura, gostosa, da gente ver o que nos espera do lado de lá. E o que nós podemos fazer aqui agora para melhorar.
Depois tem a história de um criado que quis expiar seu orgulho. Tem um cara que foi enterrado vivo, que numa outra existência ele enterrou a mulher. Né? Ele enterrou primeiro, depois foi... Por que aconteceu isso? Porque não se arrependeu e foi cobrado. Pois não, Leandro? Como é que Kardec sabia dessas histórias? Como é que gerou? A mediunidade, ele só organizou. Os médios invocavam os espíritos, e esses espíritos ou invocavam ou eram atraídos também pelos espíritos de luz para dar o seu testemunho, porque isso aqui era muito importante. Kardec, ele mesmo não invocou ninguém, ele coletou, organizou, colocou as palavras deles de explicações também, além dos espíritos, e trouxe para nós isso aí, esses exemplos, todos através de médiuns. Do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. E aí tem o outro Letil que morreu queimado, porque tinha mandado queimar também alguém, e assim é o grande sofrimento, as grandes expiações que nós passamos. Então podemos dizer que a diferença de expiação e prova é isso. Expiação, podemos dizer que cobre o passado, e a prova é sempre quase voluntária. Às vezes parece que seja uma aprovação, mas o espírito ele quer se adiantar mais um pouquinho, então ele pede voluntariamente ou com necessidade, porque as provas, gente, em todos os mundos existem. Os espíritos de luz pedem uma prova. Jesus, por exemplo, ele deve ter pedido: olha, eu quero organizar um mundo, um novo mundo, e foi dada a ele uma missão. É uma prova, ele está aqui acompanhando desde o início. Então a prova, então podemos dizer que abre o futuro para o espírito. A expiação cobre o passado e a prova abre o futuro a gente, ok? Então vamos começar com esse menino. A prova nem sempre você precisa. Não, a prova é estímulo para você evoluir mais rápido. Por exemplo, eu sempre cito o exemplo aqui, um casal que não precisa, não tem assim de passar por aquelas situações difíceis, mas eles aceitam receber espíritos endurecidos para ajudá-los a evoluir. Eles não têm necessidade nenhuma de sofrer ingratidão, nada, dificuldade, não, mas eles aceitam, ou o pai ou a mãe, ou os dois, aceitam uma tropa, podemos dizer, aquelas cavalgadura mesmo, dura, para recebê-los e encaminhá-los. Então, é bom também para a evolução deles. Completamente. E vão subindo degraus assim. E serve de exemplo. Então muita expiação que a gente vê um sofrimento, você fala: nossa, está espiando, é karma de outras existências. Nem sempre é karma. É uma opção às vezes, para a gente entender. Pode ser também Deus falar assim: olha, tem uma opção para você, que não seja voluntária, você aceita? Ele fala: você vai também. Mas você pode pedir também. Então muita gente está em prova aqui, e muitos estão, a maioria em expiação também. Então por isso que chama de mundo de provas e expiações. Alguma pergunta? Então vamos conhecer o Marcel, que era a criança do número 4. Num hospício da província havia uma criança de em torno de 8 a 10 anos, num estado difícil de se descrever. Não era ali designado senão sobre o número 4, nem nome se falava. Inteiramente contrafeito, seja pela deformidade natural, seja em consequência da doença. Suas pernas contornadas tocavam o seu pescoço. Era um monstrinho, literalmente, no pescoço. Sua magreza era tal que a pele se dilacerava sobre a saliência dos ossos. Vai imaginando, vocês verem. Seu corpo não era senão uma ferida, e seus sofrimentos atrozes. Pertencia a uma pobre família de israelitas, ou seja, era judeu. E essa triste posição já durava há 4 anos. Sua inteligência era notável para a sua idade. Sua doçura, sua paciência, sua resignação eram edificantes. O médico, no serviço do qual se achava, tocado de compaixão por esse pobre ser, de alguma forma abandonado, quer dizer, subentende que a família o abandonou,
porque não parecia que seus parentes viessem vê-lo frequentemente, interessou-se por ele, contentando-se em conversar, encantado com a sua razão precoce. Não somente o tratava com bondade, mas quando suas ocupações lhe permitiam, vinham-lhe ler-lhe e se admirava com a retidão do seu julgamento sobre as coisas que pareciam acima da sua idade. Um exemplo, nós mais antigos, a Mariana deve ter conhecido, Marina também, Paulinho, que foi vereador, que era tetraplégico, só a boquinha mexia para tratar. Inteligentíssimo. Chegou a ser vereador aqui em Pouso Alegre. E era um menino de bem com a vida. Não mexia nada além daqui para cima. Nada. Sempre cuidado. Nunca faltou cuidados para ele. Parece que a mãe morreu, a tia tomou conta, uma coisa assim, os vizinhos. É uma expiação. Mas aqui nós vamos ver que o Marcel não foi essa primeira da história dele que já chegou desse jeito, não, que tem coisas. Tem mais coisas. Então um dia essa criança falou: doutor, tem bondade, como diz o outro. O senhor ainda tem ainda aquelas pílulas que o senhor me deu? Mas por que você quer essas pílulas? Quer dizer, era para ver se tirava a dor dele. Por quê? Eu já te dei as que são suficientes para você. E temo que uma quantidade maior possa te fazer mal. E vede, replicou a criança, olha o sofrimento dessa criança. Sofro de tal modo que me forço em me reprimir para não gritar. E pedir a Deus conceder-me a força de não alterar os outros doentes. Ele não estava num quarto sozinho, né? Tinha mais gente que estão ao meu lado. Frequentemente tenho dificuldade de me impedir, ou seja, ele não consegue, ele tem que gritar, que não aguenta de dor. E essas pílulas me adormecem. E durante esse tempo, pelo menos, não perturbo ninguém. Nossa. Ou seja, não era nem para ele exatamente, era para ele não ter que perturbar ninguém. Olha para vocês verem. Para ele não gritar de dor, né? Olha o que esse espírito nessa expiação já aprendeu. Será que ele aprendeu só no mundo espiritual e veio para cá? Vamos ver, vamos seguir. Então, essas palavras bastam para mostrar que eram um espírito elevado, né? Que estava preso a um corpo disforme, terrível, né? Onde essa criança, Aurira, conseguira esses sentimentos tão nobres, mesmo com o corpo dilacerado? E isso não poderia ser no meio em que foi educado. Aliás, na idade que ele começou a sofrer, não podia ainda compreender nenhum raciocínio. Quer dizer, ele começou, fazia quase 4 anos que ele estava lá, então, está com 8 a 10, com 4 anos de idade. Eram, pois, nele inatas, mas então, com tão nobres instintos, porque Deus condenava a uma vida miserável e tão dolorosa, em admitindo que criara essa alma ao mesmo tempo que esse corpo, instrumento dos seus sofrimentos. E aí, gente? Se Deus cria, é o que eu falo, já comentei com você lá na OPAI, Mariângela que conhece, que Deus seria esse, que criou num corpo disforme uma alma criada naquele momento só para sofrer. Não tem jeito. Com que bondade e justiça. E sendo que a vida é uma só. Quer dizer, fez ali, desencarnou, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Mas com que intuito? Se todos é para isso, para o céu não precisava fazer todos bonitos então, bonitinho, não precisava nada. E por que condenar eternamente? Então, é isso aí as perguntas que a filosofia nos ensina. Por que o pai e a mãe tinham que ter um filho assim, né? Muitas mães revoltam, você está vendo lá. Você já me contou que tem mãe que nem leva os filhos lá na pai. É verdade. Abandona. É complicado, é dolorido. Mas a expiação não é só daquele serzinho que está deficiente, não. É de todo o entorno. Também. Pode. Não vou me alongar, não. Isso de uma criança nascer assim, sabe? Eu tenho um exemplo da família. Exatamente. Por isso que eu falei. Né? Lógico. Com a síndrome de Down, ela tem características autistas,
gente vai olhar essa menina hoje? É, De uma maneira, o espiritismo. exatamente. Quando ela nasceu, há 33 anos, eu não conhecia o espiritismo. Exatamente. Eu só chorava e renegava. E renegava. Meu Deus, a minha irmã custou tanto para ter um filho e vem uma criança assim. E o primeiro princípio é a negação mesmo. Ela levou 8 anos para engravidar, por quê? Tudo, aí o Espírito vem e explica tudo pra gente, né? Por quê? Então, o espiritismo fala, olha, é por isso. E nós estamos todos envolvidos com isso. E a coisa mais... Exatamente, tudo. E a coisa mais interessante, ela está presa enquanto está lúcida, porque quando dorme o Espírito está livre. Completamente livre. Ela Livre, sabe de tudo. sabe de tudo, sente. Por isso que eu gosto muito de falar para a oração, assim, para quem está doente, crianças complicadas, assim, pessoas deficientes, orar durante o sono da criança. Ela recebe a essência mais rápido, assimila o amor mais rápido, assimila o perdão, assimila a tolerância, a autoaceitação às vezes. Então é muito importante, quando está desligado do corpo, a gente fazer por eles isso aqui. É muito interessante. Isso aí, belo exemplo. É lógico. Então, para ser isso aí, vem a pergunta assim: ou é preciso negar a bondade de Deus, ou é preciso admitir uma causa anterior, quer dizer, uma pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Perfeita. Gente, não é puxar sardinha, mas como não, usando razão, lógica, bom senso, você não admitir isso? Já se você crê num Criador, e todas as religiões têm esse Criador, tem Alá, tem Jeová, tem Deus, tem tudo. Como? Não tem, na cabeça da gente não pode entrar um negócio, um dogma que é empurrado goela abaixo, você tem que acreditar sem questionar. Sem estudo. É o que eu falo sempre, todo palestrante espírita, inclusive eu falo, gente, me questiona. Não acredita em tudo que eu falo, não. Vai ver se realmente está dentro da doutrina, se tem lógica, se tem coerência. É isso que a gente tem que fazer. É esse sentido que a gente tem. A nossa fé é raciocinada, não é aquela fé que é imposta, cega, eu creio porque mandaram crer. Não, nós cremos porque compreendemos. É isso que é importante. Aí, gente, depois que ele desencarnou, foi evocado na Sociedade de Paris, onde deu a seguinte comunicação: vós me chamaram. Agora que vamos começar a clarear o porquê, ele vai contar a história dele. Vim para fazer com que a minha voz se estenda além desse recinto. Chegou até nós. Chegou até agora aqui. Quantos anos? 1863. Além desse recinto. Está chegando até hoje. E vai chegar mais tempo, né? Para atingir a todos os corações, que o eco que ela fará vibrar se estenda até na sua solidão. Bonito. Lembrar-lhes-á que a agonia da terra prepara as alegrias do céu. Tudo que é bem vivido, que é bem sofrido, tem uma... É o que a gente fala no Evangelho, tem o bem sofrer e o mal sofrer, né, no Evangelho, né? O que é o bem sofrer? É quando você aceita e compreende as dificuldades que você está passando. E você entende aquilo, sabe que você precisa se modificar, que a doença às vezes chegou, uma doença física ou mental ou oral, não interessa. Ela tem um ciclo e de repente você melhora. Então você, poxa, se eu tive lá no pé na cova, saí, gente, eu não vou me modificar? O que me causou a doença? Se foi de outras vidas, que bom que eu já quitei, vou ser um cara bom ali para frente. Se foi por erros meus, eu vou melhorar. Então, os que melhoram são o bem sofrer, que entende que, eu sempre digo que a palavra resignação, para mim, é igual a compreensão. Porque só se você compreende, você aceita. Porque a resignação nada mais é do que a aceitação. Mas tem que ser uma aceitação compreendida. Por quê? Então, você compreende e vai. Então, o mal sofrer é quando você passa pela terra
faz tudo isso aqui e volta e não fez nada daquilo que foi planejado no seu planejamento, da programação reencarnatória. E aí, como é que fica? Vai ter que voltar. E será que vai ser aqui? Estamos em processo de transição. E aí, como é que faz? Então, agora a gente tem aqui, tem sofrer, é você acreditar na misericórdia divina, que a misericórdia, Deus dá a justiça, dá a você a expiação, mas tem a misericórdia também, tem a misericórdia da medicina, que vai ajudar. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom, exatamente. Tem tanta coisa que nós podemos lançar a mão para nos fortalecer. Não é para curar, simplesmente bater uma varinha de condão, você está curado. Não. A medicina. Então as pessoas renegam os médicos. Não, não pode renegar o médico. Se não precisasse de médico, Deus não ia colocar aqui, ué. O Espiritismo não é contra isso. Lógico. Precisa. Lógico. Precisamos. Mas tem que procurar, porque faz parte da misericórdia. Todos nós temos a misericórdia de alguém. E Jesus fala lá no capítulo 5, sede misericordiosos, os misericordiosos merecerão o céu. É exatamente isso. Então cada um de nós está sendo misericordioso com o seu próximo, ou com você mesmo. Então é isso que é importante entender. É o olhar, né? Porque a gente não enxerga os médicos, os remédios como uma misericórdia divina. Pelo menos tem profissionais, tem profissionais e profissionais. Tem profissionais que usam da medicina para um mercado persa, só que é dinheiro. E tem profissionais abnegados. Em Pouso Alegre tem várias pessoas, profissionais aqui fantásticos, fazem coisas incríveis que quase que ninguém sabe, mas fazem. Não vou citar nome que eles nem querem que cite, mas eu conheço, sei, coisas fantásticas. Então esses sim estão sendo misericordiosos, estão fazendo da profissão aquilo para minimizar o sofrimento do próximo. Isso é muito importante. Então justiça e misericórdia faz parte. Ela sempre vem com a misericórdia junto para nos animar, para não nos deixar nos abatermos. E que o sofrimento não é senão a casca amarga de um fruto agradável que dá a coragem e a resignação. Ela dir-lhes-á que sobre o catre onde geme a miséria estão os enviados de Deus, cuja missão é ensinar à humanidade que não há dor que não possa se suportar, com a ajuda do Todo-Poderoso e dos bons espíritos. Dirá ainda, para escutar os lamentos misturados às preces e compreender-lhes a harmonia piedosa, tão diferentes dos acentos culpados do lamento se misturando às blasfêmias. É as pessoas que se blasfemam demais, xingam tudo, né? Xingam. E às vezes aqueles que são aquinhoados com a cura, por exemplo, e tem exemplos na vida de todos nós. Nasceu de novo, podemos dizer assim. E não está nem aí. Segue a vida. O que vai acontecer? Vai aparecer outro mal em outro lugar. É o caso de muitas cirurgias espirituais que pessoas fazem, que não são espíritas, às vezes não levam, não são curadas. Mas o que Jesus disse quando ele curava? O que mais? Vá e não peques mais. Quer dizer, não persista no erro. Isso é fundamental. É fundamental. Você foi curado daquilo ali. Então, aquilo que foi a causa, você tem que eliminar e não fazer de novo. É o não pecar mais, não fazer as mesmas coisas que vão refletir de novo. Deu para entender? Sim. Ô Clayton, diga. Eu tenho um primo postiço que ele nasceu super inteligente, lindo, né? Fisicamente, super inteligente. Com 16 anos ele passou na faculdade de agronomia no Rio de Janeiro. Sei. E ele veio para contar para o pai, para toda a família, né? Que o pai era casado com a minha tia, ele é primo postiço. E naquele dia ele começou a sofrer uma dor na perna. E nada. Inclusive eu trouxe aqui para São Paulo, morava em São Paulo, no Hospital das Clínicas, eu fiz tudo e nada o salvou. E ele continuou
cada vez pior. Hoje, ele praticamente só mexe com a cabeça, já tem 60 anos. Nesse período, ele tirava saco quando ele podia da gente. Era de bem. Sempre alegre, sempre feliz, aprendeu alemão sozinho e está até hoje, acho que tem mais de 60 anos isso. Ele está. Então, você deu o exemplo do bem sofrer. Exemplo. Incrível isso. E a gente não entendia até então, depois. É o bem sofrer. Isso é importante. Legal. Um dos vossos espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, que é Santo Agostinho, vocês veem aí, conseguiu deixar-me este lugar essa noite. Santo Agostinho que levou-o, e depois, eu vou na frente, ele vai dar a mensagem dele aqui, Santo Agostinho vai explicar também. Gente, nós não somos desamparados. Então você perguntou, Kardec, Santo Agostinho levou ele até o médium, para o médium receber a mensagem do Marcel, e depois Santo Agostinho, no mesmo médium, deu a mensagem, e Kardec que compilou isso aí. Perfeito. Também devo dizer-vos, a meu turno, algumas palavras do progresso de vossa doutrina. Isso é muito importante para nós, o Espiritismo. Ela deve ajudar em sua missão aqueles que se encarnam entre vós para aprenderem a sofrer. Meu Deus, isso aqui precisa até marcar, viu? O que é o aprender a sofrer? É compreensão do sofrimento. Porque quem compreende vai entender e vai aceitar de uma forma melhor. O Espiritismo será o esteio indicador. Terá um exemplo e a voz, olha só, terá um exemplo e a voz dos Espíritos. Será então que os lamentos serão mudados em exclamações de contentamento e em pranto de alegria. É o Consolador prometido mesmo, não tenha dúvida. Consolador prometido por Jesus. Aí faz uma pergunta a ele, que chegou lá. Parece, segundo o que acabais de dizer, que os vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores? O que ele diz? Eles não eram uma expiação direta, mas estejais seguros que toda a dor tem a sua causa justa. Aquele que conhecestes tão miserável foi belo, grande, rico e adorado. Eu tinha lisonjeadores e cortesãos. Eu era vão e orgulhoso. Ele falando, está contando a história, a última encarnação dele. A última não, a penúltima. Outrora fui bem culpado, reneguei Deus e fiz o mal ao meu próximo. Aí vem, morreu. Mas eu expiei cruelmente no mundo dos espíritos e em seguida sobre a terra. O que vocês entendem? Ele desencarnou, foi terrível, né? Sofreu, todos aqueles que ele prejudicou o perseguiram no mundo espiritual, com certeza, sofrimento, subjugando ele, e ele ficou primeiro lá. Depois ele teve uma outra encarnação, que não foi essa, que suportei durante alguns anos, dizem que foi quase 100 anos, e nesta última e muito curta existência é a do Marcel, que ele, antes dele ele teve uma outra, que essa foi a expiação mais dura, foi dura também. Olha para você ver como que às vezes nós necessitamos de mais encarnações para reparar uma coisa às vezes só, de tão sério que é, que tem tantos agravantes que a espiritualidade não deixa você ficar tudo de uma vez só, que não dá conta, não tem como dar conta. Então vem numa, depois vem na outra. Só que o sofrimento dele foi praticamente do corpo, porque ele já veio com ideias boas, já crendo em Deus, carregando, e foi curta. Ele era menino quando morreu. Nesta última, muito curta existência, sofri durante uma vida inteira até a extrema velhice. Foi
a segunda reencarnação dele depois de rei. Então ele foi até a extrema velhice. Aí desencarnou, quer dizer, já tinha quitado alguma coisa, espiou. Foi dado uma... Faltou um tantinho. Amenizou tudo. Tanto é que faltou pouco, que foram poucos anos. Que ele veio numa família israelita, que o judeu já era olhado de lado desde o tempo, pobre, jogado, e com dores terríveis, deformado, totalmente deformado. Olha o contraponto, fui belo e rico, deformado, feio, pobre. Olha para vocês verem como é interessante. Aí vem a parte mais interessante. Por meu arrependimento, reentrei em graça diante do Senhor. Ele se reconciliou com Deus, pediu. Então nós só somos ajudados, gente, no mundo espiritual, quando nós pedimos ajuda. Não é blasfemando não da boca, não, porque os espíritos sabem o que nós estamos pensando. Exatamente. Sabem. André Luiz estava lá, rondando lá, 8 anos rondando, os espíritos de luz tudo rodando, ele não enxergava. A partir do momento que, meu Deus, me ajude, imediatamente se fez visível. Mas ele teve que mostrar a vontade. Vocês viram que até aí o livre-arbítrio exige? Enquanto você estiver lá, por ignorância ou não, você tem que exercer o livre-arbítrio. Xingar, como muitos espíritos, nas mesas mediúnicas, né, Marina? Chega espírito falando blasfêmia, falando palavrão, falando tudo, xingando, é aquilo. Dando murro, xingando. É isso aí. Então lá, é a expiação moral no mundo dos espíritos, que continua lá. Aí vem na terra, a hora que se arrepende, vai e volta. Por isso o arrependimento tem que ser feito agora. Para poder adiantar um pouquinho. Adianta. Agora, na última hora já é alguma coisa. Mas se for antes da última hora, melhor ainda. Por quê? Porque nós temos condição de começar a reparar. Reparar uma falha de caráter da gente, reparar uma falta de caráter para com os outros. Dá tempo já de pôr nos trilhos. Já. É ponto que ganha. Por isso a valorização da nossa vida. Não podemos deixar de valorizar a nossa vida, a nossa encarnação de agora, com todos os pepinos. Todos os pepinos. Vale a pena. O Senhor se dignou a confiar-me várias missões, cuja última vos é conhecida, que é o garoto do número 4, o menino do número 4. Solicitei-lhe, olha que coisa, ele solicitou, para arrematar a minha depuração. Subentende-se que ele quitou. Viveu até extrema velhice. Extrema velhice, vamos pôr 80, 90, 100 anos. De sofrimento, né? Porque foi dura, né? De sofrimento. Ficou um resquício ainda. Falei, eu quero voltar, então. Me dá mais uma coxadinha, me dá mais uma coxada aí, para me liberar. E as coisas acontecem. Aí ele diz, adeus, meus amigos, retornarei algumas vezes entre vós. Minha missão é de consolar. E que consolo que está dando para a gente. E que consolo. E não destruir, mas há tantos aqui, cujas feridas estão ocultas, e que estarão contentes com a minha vida. Quem de nós não tem feridas ocultas, gente? Que às vezes o pessoal de fora está enxergando e nós não estamos. As nossas próximas, as nossas próprias feridas, nossas manchas. O inimigo sabe, ele te xinga, te fala, e nós não aceitamos. Sabe por que não aceitamos? Por causa do orgulho, que é a chaga da humanidade. Para encerrar, gente, vamos ver o que Santo Agostinho trouxe para nós a respeito desse caso. Agora dá para a gente visualizar o que ele era. Pobre, pequeno ser sofredor, raquítico, ulceroso e disforme. Era um ser deformado, fisicamente deformado. Quantos gemidos fazia ouvir nesse asilo de miséria e de lágrimas? Ô, gente, se os asilos de hoje são terríveis. Você imagina lá no século XIX, que a higiene era péssima,
péssima, banhos não se tomava. Nossa. Faz um zoológico. Quase que um zoológico. O que era? Era um amontoado de podridão, de fezes, de urina, de tudo misturado junto, de qualquer jeito. Olha, até a expiação nos mundos atuais está melhor, viu? Tem chuveiro, tem fogão a gás, máquina de lavar roupa, exatamente. Lavar roupa é ótimo. Quantos gemidos fazia ouvir nessa miséria e lágrima. E malgrado a sua tenra idade, como que ele era resignado. E como a sua alma já compreendia o motivo do sofrimento, É isso que nós temos que saber, compreensão. Temos que compreender. Sentia bem que além do túmulo esperava-o uma recompensa por tantos lamentos abafados. Coitadinhos, não gritar, que você falou, não gritar para não incomodar os outros. Também, como ele orava por aqueles que não tinham, como ele, a coragem de suportar seus males. Quer dizer, ele fez da prece a sua muleta, podemos dizer, que ele não podia andar, aquela muleta que ajudava ele a caminhada. Para aqueles, sobretudo, que lançavam ao céu blasfêmias em lugar de preces. Ele orava por aqueles que, coleguinha que está sofrendo, xingando Deus, xingando tudo, que a gente vê muito isso, né? Onde está Deus, né? Está dentro de você, dentro de mim. Procura o que você acha, não é verdade? Se a agonia foi longa, a hora da morte não foi terrível. Os membros convulsionados se torciam sem dúvida. Esse aí é o momento do desenlace que está descrevendo. Santo Agostinho está descrevendo. Se torciam sem dúvida. E mostravam aos assistentes, a equipe que estava ali ajudando o desenlace, a equipe espiritual, corpo deformado, se revoltando contra a morte. A lei da carne que quer viver apesar de tudo. É natural. Mas um anjo planava acima do leito do moribundo, cicatrizando seu coração. Presume-se que já estava recebendo passes ali para acalmar, né? Para seguir em frente, seguir devagarzinho. Depois esse anjo arrebatou nas suas asas, no sentido figurado, gente, suas asas brancas, essa alma tão bela que se escapava desse corpo informe, pronunciando essas palavras: glória vos seja dada, ó meu Deus. E essa alma subiu para o Todo-Poderoso. Feliz ela exclamou, a alma do Marcel: eis-me, Senhor, me destes por missão ensinar a sofrer. Suportei dignamente a prova? Ele pergunta, né? Humildade. E agora o espírito da pobre criança retomou as suas proporções, voltou ao ser que ele era. A aparência física do espírito já não era mais daquele ser disforme, voltou à aparência bela que era. E ele plana no espaço, indo do fraco ao pequeno, quer dizer, está trabalhando já, ajudando do fraco ao pequeno, dizendo a todos: esperança e coragem. Liberto de toda matéria e de toda mancha, está ali junto de vós. Vos fala, não mais com a sua voz sofredora e lamentosa, mas com varonil acento ele vos disse: aqueles que me viram, olharam a criança que não murmurava, auriram a calma para os seus males, e seus corações se fortaleceram na doce confiança de Deus. Eis o objetivo da minha curta passagem sobre a terra. Então, vamos olhar as expiações que nós estamos passando. Todos aqui, a Marina tem exemplo, que ela visita toda semana, né, Marina? Um menino também, no quartel, com 21 anos, que ele estava, 19? Não, ele está com 32 Não, anos. quando aconteceu? 18. Com 18 anos, uma doença que praticamente paralisou. Síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Le-Barré. Síndrome de Le-Barré. Então, síndrome... Será que é isso que o Rony tem? Pode ser. Até então ninguém sabia. Vai começando travando. É tudo? Para tudo. Então, ele blasfema, Marina? Não, reclama muito. Ele chora. Chora, mas isso é natural. Mas ele não fala, né? Não está falando mais, né? Não fala. Não falava. Não, né? Ele fala de uma vez. Mas às vezes ele reza, a gente reza e está junto como se quisesse
Isso é bom. Então, ó, isso aí é uma expiação que veio, às vezes uma expiação dele, como uma aprovação para os pais também. Ou expiação, ou aprovação. É, a família inteira. É. Então, gente, é isso aí. Isso aí nos compreende ver a vida de um outro ângulo. É subindo no monte, você daqui você enxerga um lado, você subiu um pouco mais alto, a visão se amplia, a gente tem que ver. Muito cuidado com o julgamento nosso, dos outros, muito cuidado a gente tem que ter. Somos imperfeitos. Estou falando para mim primeiro, depois para vocês. Porque não pensa que porque esteja falando, estudando com vocês, que eu seja uma pessoa perfeita. Estou muito além, precisando, batalhando, não tenho vergonha nenhuma de falar. Que sirva para mim, porque a gente ainda falha muito, muito. Então isso aqui é um refrigério para a alma, para a gente começar a entender. Quando a gente compreende, mesmo que a gente tenha um impulso, às vezes, que somos imperfeitos, uma emoção forte, não deixar que essa emoção se transforme num sentimento, porque o sentimento ele fica colado. Uma raiva momentânea tem que acabar ali, uma mágoa tem que acabar no ato, porque se armazenar torna-se um sentimento, vai ter rancor, vai ter ódio, vai ter N coisas que vão atrapalhar a gente. Então a gente, ainda que essas emoções que ainda não podemos travar, que faz parte ainda da nossa pequenez espiritual ainda, mas que ela não seja armazenada dentro de nós. Controle a raiva. Então, você pegar, a pessoa te faz um mal, você fica batalhando naquilo, raiva, aquela pessoa me fez isso. Para quê, gente? Sabendo nós, principalmente espíritas, que sabemos que a justiça divina é perfeita, não nos cabe julgar. Fez, o que você vai fazer? Eu sempre digo, o que Jesus mandou nós fazermos. Vamos orar pelos nossos inimigos, aqueles que nos querem mal. É o que eu posso fazer. Se está difícil perdoar, vamos orar por eles. Desejar o bem, mandar luz, energia boa, seja feliz. Se está bom, se aconteceu uma desgraça com ele, não sorria não, coitado. Porque a maioria do inimigo, quando fazia, perdeu alguma coisa, ficou pobre, perdeu coisa, bem feito, está pagando. Não podemos fazer isso. Isso aí não é caridade, não é fraternidade. Cada um está seguindo seu caminho. Então a gente vai vendo isso aqui. Então esses exemplos aqui é um exemplo muito bom para a gente, que o Espírito conta para nós, que ele foi duro, muito duro, fez de tudo, não gostou, renegou Deus, matou, prejudicou o semelhante, expiou na prova, não sabemos quanto tempo, foi longa, a expiação no mundo espiritual foi longa. O que é a expiação no mundo espiritual? São os umbrais da vida, as situações que nós já vimos aqui, espíritos arrependidos, espíritos endurecidos, espírito com condição mediana, nós vimos todos os exemplos, mas que foi longa, e ele cumpriu bem, tanto que cumpriu bem, com todo o sofrimento, que ele voltou já para viver poucos anos, mas disforme, sofrendo dores, um corpo totalmente deformado, e cumpriu sua missão, porque ele se preocupou, não só com ele preocupava com os outros, estava ali, orando por os outros, mostrando, ajudando, pedindo sim para o médico, a misericórdia, me dê alguma coisa que eu faça de minha dor para me gritar menos, ou não gritar, para que eu possa adormecer. Então são exemplos muito bons. E essa segunda parte do livro Céu e Inferno é um show de bola, traz para a gente, isso aqui é coisa para a gente ler sempre, não é só agora não. Então, vou trazer a semana que vem mais um exemplo, mas eu quero que vocês leiam essas mais algumas aí, e quem leu do jovem François, a mesma coisa. Vocês leram, né? Então, é uma expiação terrestre também. Difícil. Então, gente, é isso aí. Alguma pergunta? Entenderam bem? Acho que agora a gente deu para a gente compreender bem a expiação, né? Que todos nós estamos aqui, né? Tem o outro grande físico, Stephen Hawking, Nossa! que fez a beleza que fez e deixou para nós livros extraordinários. Extraordinário. Eu agora em 2018. Foi em 2018. Uma cabeça danada. Funcionava aquele dedinho ali,
no computador. O filme dele na Netflix. Não me lembro do nome agora. Pela pupila com o computador. É. Ele ficou totalmente deformado. Agora eu sei de que. E aquele menino que dá palestra também, que não tem os braços, não tem as duas pernas. É aquele exemplo, né, Liana? Aquele menino que não tem os dois braços, não tem as duas pernas e anda para o mundo inteiro fazendo palestra. Se casou também, parece, tem filho. De bem com a vida. Nossa, O bem sofrer torna essa expiação mais É. fácil. Mas essa vivência do passado. Sim. De repente vai ter uma escolha. Não, exatamente. Se chegou isso aí, pode ter. Como esse aqui escolheu também. Eu quero eliminar, vamos me dar isso aí para me quitar, ir embora. Quitou. Então a expiação vai Uma forma de quitar mais rápido. mais rápido também. Então, ele em 1863, eu estou imaginando aqui, que a gente imagina, ele pode já estar aqui na Terra preparando para a regeneração da Terra, né? Ou sabemos, ou já foi para outros mundos também, Foi para outro. né? Tudo é possível. Então, gente, vamos então encerrando uma pequena vibração de gratidão. Vamos fechar nossos olhos. Você que está em casa, fluidifique. Coloca a sua jarra d'água, vai ser fluidificado também, como a nossa aguinha que vai ser fluidificada. Você que está em casa vai receber o seu passe espiritual. Nós aqui vamos ter o passe presencial, mas sempre com esse sentimento de gratidão, agradecendo pela sua vida, se ela está difícil ou não, mas coragem, fé, esperança, compreensão, tudo passa, inclusive a própria vida nossa vai passar, a gente vai chegar num ponto que estamos no mundo espiritual, vamos estar no mundo espiritual, que nós possamos então, nesta existência, fazermos o melhor possível, que os bons espíritos estejam conosco, que protejam todas as pessoas que tiveram perdas de entes queridos, como nossa irmã, que perdeu o pai, que ele possa ser também todos aqueles que sofreram perdas de queridos familiares que partiram para o mundo espiritual, possam ter o acompanhamento dos bons espíritos e possam ser encaminhados, é o que a gente pede. Então, com as bênçãos de Jesus, dos nossos amparadores, agradecendo a presença da espiritualidade aqui, dos nossos irmãozinhos que vieram também estudar conosco, nós encerramos o nosso estudo desta tarde e voltaremos com certeza na próxima semana. Uma boa tarde a todos.